Lugar de mulher católica é em casa? Nos últimos anos, uma ideia ganhou força entre as mulheres católicas. Fique em casa com seus filhos, não trabalhe fora, viva integralmente para o seu lar. E muitas tentaram seguir. Algumas deixaram suas carreiras, outras tiraram os filhos da escola e mergulharam no homeschooling. Parecia o ideal perfeito, só que o tempo passou. E o que era muito bonito no papel começou a gerar frustração, exaustão e culpa. E se eu te dissesse que muitas das vozes mais fortes desse movimento estavam trabalhando, produzindo conteúdo, criando empresas, vendendo cursos? Sim, dentro de casa, mas com uma carreira sólida. O problema, gente, não era a intenção. O problema foi o efeito colateral em mulheres que se anularam tentando seguir um modelo que não fazia sentido para elas. Hoje a gente vai falar sobre isso. Como esse discurso afetou muitas mulheres na prática, o que eu vivi nos meus 6 anos dedicada ao lar e como construir um caminho que una maternidade, vocação profissional e vida interior. Seja muito bem-vindo ao Vai Por Mim, um podcast para quem quer pensar melhor, viver com mais critério e tomar decisões conscientes, baseadas na verdade e não na expectativa dos outros. Eu sou a Letícia Casarré, sou cientista, editora e educadora, sou mãe de 6 filhos e casada com o Juliano Casarré. Eu já transitei por diversas fases da vida e hoje eu ajudo mulheres a encontrarem mais direção, mais equilíbrio, mais estrutura em todas as áreas da vida delas, pessoal, profissional e interior. Esse podcast aqui, o Vai Por Mim, tem 3 ideias principais. A primeira é levar para você conhecimentos que mudem a sua forma de enxergar a vida. A segunda é dividir o que funciona na prática, com método e com realidade, para que você consiga aplicar na sua vida de fato. E terceiro, convidar você, se fizer sentido, a caminhar comigo na The Way, a minha mentoria anual, onde a gente trabalha com mais profundidade todos esses pilares da sua vida, tá? Mas agora vamos mergulhar juntas aqui nesse tema, que é polêmico, mas é muito importante. Você sabe por que eu quis falar sobre isso? Porque eu vivi essa experiência na pele. Eu vivi 6 anos totalmente dedicados à minha casa e à minha família. E eu posso te falar, foi essencial. Foi muito bonito, foi um dos momentos mais importantes e mais transformadores da minha vida. E eu, Letícia, particularmente, faria tudo de novo. Só que para mim, chegou um momento em que eu precisei me lembrar de quem eu era. Veio uma inquietação, uma coisa silenciosa mesmo. Eu comecei a me perguntar, e a minha contribuição para o mundo lá fora? Será que eu não tenho algo a contribuir, não só para minha família, mas para os outros também? Eu sentia que eu tinha alguma coisa dentro de mim, sabe? Um chamado, uma vocação para criar, para ensinar, para transformar vidas. Não só dentro da minha casa, claro, com os meus filhos, com as minhas funcionárias, com meu marido, mas também fora de casa. Como diz uma amiga minha, também essa vontade de trabalhar fora foi Deus que colocou no nosso coração. E foi nesse processo de escuta, de discernimento, que eu percebi que a vida ela não é feita de escolhas definitivas entre um lado e outro. A vida é feita de fases, cara. E o importante é você ter clareza para perceber quando uma fase passa e pede passagem para outra. E tem outra coisa também, cara. Enquanto eu sentia aquela culpa, por querer voltar a trabalhar, eu percebi uma coisa que me deu um estalo. Muitas das influenciadoras católicas que falavam pra gente não trabalhar fora, elas mesmas estavam construindo empresas, lançando cursos, vendendo livros. Elas também tinham um trabalho. Só que ninguém dizia isso em voz alta. E aí eu pensei, será que o problema é trabalhar? Ou será que o problema é fazer isso sem se preocupar com o seu papel principal dentro da sua família, com o que você de fato deveria estar fazendo? Será, da onde que está vindo esse problema? Existe um problema da gente trabalhar fora de casa, sendo uma mãe católica, aberta à vida? Foi isso que eu comecei a me perguntar. Trabalhar em si era o problema, sim ou não? E aí, beleza, de onde que eu tirei tudo isso? Então, primeiro, foi da observação do que aconteceu com centenas de mulheres nos últimos anos, tá? E que chegam para mim, falam comigo na internet, que me abordam, que conversam, da minha própria mentoria da The Way. Então foi fruto de muita escuta, de muito estudo e de vivência também. E depois dos estudos em psicologia, em teologia, em comportamento, a psicologia do desenvolvimento humano, por exemplo, ela mostra que a gente tem múltiplas vocações simultâneas e que negar totalmente uma delas, como a intelectual ou a profissional, por exemplo, gera sintomas ruins
gera ansiedade, gera frustração, gera perda de sentido, e eu acho que era isso que estava acontecendo comigo, sabe? Tô trazendo aqui o meu exemplo pessoal, porque também é fácil a gente apontar para os outros e não se colocar no lugar. Então eu queria, de alguma forma, me abrir aqui, colocar essa vulnerabilidade, digamos assim, para que você entenda que se isso está acontecendo com você, ou se você vê que aconteceu com alguma amiga sua, que você saiba que, cara, isso é normal, pode acontecer com qualquer pessoa. O importante é a gente realmente parar, se questionar, olhar para dentro, entender o que importa pra gente. Se a gente está só tentando seguir um roteiro que os outros colocaram, beleza? Então, esse exercício, essa vontade que eu tive de abrir o meu exemplo pessoal aqui, é para isso. Para que você consiga se identificar e se questionar como eu me questionei. Então, a psicologia mostra que quando uma parte de quem a gente é negada por muito tempo, acontece um desequilíbrio. Não porque você está errada, mas porque é como se você estivesse incompleta. A teologia e a tradição cristã também falam disso. Elas valorizam o lar, mas elas também honram o trabalho. Santa Zélia, Santa Giana, Santa Teresa d'Ávila, todas elas trabalharam, cada uma do seu jeito, no seu tempo, com a sua consciência da sua própria missão de vida, né? Do que Deus chamava elas a fazerem em cada fase, em cada momento da vida. Acho que essa que é a virada de chave, sabe? E na minha experiência prática, na minha vida pessoal, tanto quanto agora à frente da The Way Mentoria, eu vejo o seguinte padrão. Mulheres que tentaram ser só mães por pressão externa e que hoje se sentem perdidas, e outras que focaram só na carreira e estão emocionalmente exaustas, tá? E o que falta, na minha opinião? O que falta é um modelo que una as duas partes. Um caminho do meio aí nessa história. Um caminho do meio com profundidade, com verdade. Como eu falei, vocês podem facilmente observar que muitas das mulheres que se tornaram líderes desse discurso de mães em tempo integral, elas estavam, na verdade, construindo empresas. Elas tinham uma missão, elas tinham renda, propósito, estrutura. Então, a pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer não é devo ou não trabalhar, mas é qual é o meu chamado neste momento da minha vida. E como eu posso viver isso com verdade, sem me anular, sem me culpar, sem me comparar. Mas então, beleza, o que você pode fazer com isso tudo que eu estou te falando agora? Então, eu vou te dar algumas ideias simples e práticas que funcionaram para mim e que é para você aplicar hoje mesmo, se for possível. A primeira é você se questionar: eu realmente escolhi esse estilo de vida para mim porque ele é o mais importante? Ele é o que faz sentido? Ele é o mais verdadeiro para mim e para minha família? Ou eu só estou tentando me encaixar num molde? A segunda coisa que eu quero que você faça é escrever. Escrever é um exercício muito poderoso. Faz a gente tirar as ideias que estão só abstratas na nossa cabeça e concretizar elas no nosso raciocínio. Então eu quero que você escreva numa folha de papel, no seu caderno, onde você quiser, no seu celular. O que está em desequilíbrio na sua vida hoje? O que está faltando? O que está faltando é trabalho? Ou não, você tem trabalho, mas o que está faltando é tempo com os filhos? E não é tempo na frente do celular, é tempo olhando para os seus filhos, tempo estando com seus filhos. Ou o que está te faltando é oração e vida interior? Pensa, escreve. Você vai achar várias respostas aí com esse exercício, tá? Terceira coisa, conversa com alguém que te conhece de verdade. Pode ser seu marido, pode ser uma amiga, pode ser sua mãe, um diretor espiritual, alguém que você confia. Sem filtro, cara, sem Instagram. Conversa com essa pessoa. Tenta explicar para ela o seu momento, tenta entender, escuta os feedbacks. Talvez você enxergue de outros pontos de vista algo que você não está enxergando ao seu próprio respeito agora. Isso é muito poderoso. Quarta coisa, evite moldes prontos. Nem todo mundo que está em casa está parado. E nem toda mulher que trabalha abandonou os filhos. Há muito espaço no meio disso tudo, tá? Então você não é ou uma coisa ou outra. Para de tentar se colocar nessas duas categorias, ou para de tentar ser radical, ou para de se culpar porque você não conseguiu tirar seus filhos da escola e fazer o homeschooling, ou para de se culpar porque você, como eu, gostaria de trabalhar fora de casa, porque isso é o que te dá prazer, isso é o que, cara, você ama fazer, você ama ajudar os outros, você ama contribuir com o mundo. Não só educar os seus filhos, vê-los crescer, fazer com que eles cresçam em virtude, não só focar no seu casamento, mas também extrapolar, transbordar mesmo. Tudo isso que você sabe, todas as suas virtudes, todo o seu conhecimento, transbordar para os outros. Isso pode ser um chamado real na sua vida. E talvez você esteja se anulando, tentando se encaixar num molde que uma outra católica criou para sua vida, cara. E que nem ela mesma vive isso, entende? Vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui, gente?
É sério esse assunto, sabe? Porque tem muita gente que está perdida por isso, por estar tentando emular um molde, uma coisa que foi criada, uma caixinha que foi criada por uma outra pessoa, que é diferente de você, que tem outros valores, que tem outros objetivos de vida, que tem outro momento de vida. Então, isso aqui que eu tô falando é muito sério, tá? A gente pode estar andando por um caminho perigoso de tirando várias mulheres do seu eixo, da sua paz interior, do seu equilíbrio, porque a gente está dando um exemplo ou a gente está exigindo aqui um padrão de conduta que é inalcançável ou que não corresponde à vocação daquele indivíduo. Então, começa a olhar para dentro, começa a se perguntar, fazer as perguntas certas. Qual é a minha vocação? Qual é o meu chamado diante de Deus? O que Ele quer de mim? Não o que a fulana do Instagram, a fulana que tirou os filhos da escola, a fulana que tem não sei quantos filhos. Cara, esquece isso. Deus fez você. Você tem uma missão, você tem o seu papel com a sua família. Então começa a se perguntar qual é a contribuição que eu posso oferecer ao mundo sem negligenciar o que é essencial na minha casa, beleza? E a última coisa é escolha com consciência e não com culpa. Não faça suas escolhas a partir de um sentimento de culpa. Faça suas escolhas a partir de uma consciência muito grande sobre quem você é. Só você, junto de Deus e do seu cônjuge, pode entender o que a sua família e a sua alma precisam agora. Então pensa assim, qual decisão eu tomaria se eu não tivesse medo, se eu não tivesse medo desse julgamento externo? Qual decisão eu tomaria? E aí você vai pegar essas respostas e vai desenhar o seu próximo passo com calma, sem pânico. Pode ser um passo pequeno, mas tem que ser seu passo, a sua resposta, as suas perguntas. E vamos filosofar um pouco, porque esse episódio aqui é também sobre filosofia. Filosofia é aquela matéria que leva a gente a questionar mais profundamente quem a gente é. Então eu quero te dizer o seguinte: você não foi criada para viver sob um molde. Você foi criada com liberdade e muita inteligência para ser capaz de discernir, certo? A sua maternidade ela é sagrada, mas o trabalho bem vivido também é sagrado. E é a vida interior que vai dar sentido a tudo isso, uma coisa e outra. Quando você busca equilíbrio, você não está traindo nenhum ideal, você está honrando a sua vocação real, aquela que Deus escreveu só para você. E essa vocação muda com o tempo, com as circunstâncias, com os filhos crescendo. Não existe fidelidade sem você ter uma escuta constante. Você não vai conseguir ser fiel à sua vocação se você não estiver o tempo todo se ouvindo o que Deus quer de você. Não existe liberdade sem responsabilidade diante da verdade. Sim, a maternidade é sagrada. Sim, o lar é sagrado. E essas devem ser as nossas prioridades. Mas você também é um templo de Deus. E os templos não foram feitos para ficarem incompletos, nem vazios de sentido. Eles foram feitos para abrigar vida, serviço, criação, criatividade. O mundo precisa de mães que pensam, que criam, que decidem com liberdade. O mundo não precisa de mais cópias de um ideal possível. A mulher católica ela não precisa escolher entre vocação e missão profissional. Ela só precisa aprender a equilibrar com sabedoria, com limites e com amor. Então eu quero te deixar aqui com essa dica de vida e você pensar por que isso importa. Porque talvez você esteja vivendo uma fase de confusão como tantas mulheres que vêm conversar comigo, como eu mesmo senti. Culpa por querer trabalhar, ou vergonha por querer ficar em casa, ou uma sensação de que, cara, eu não estou fazendo nada direito. Será que eu sou boa mesmo? Mas deixa eu te lembrar de uma coisa. Você não precisa escolher entre ser só uma coisa. Você precisa ser inteira. Ser inteira, às vezes, significa tomar decisões difíceis. Significa escolher com serenidade, mesmo que você vá contra a moda da internet. E aí, para resumir essa história toda, lembra que você é única e que você não precisa se encaixar num molde. Você precisa discernir com muita maturidade, com fé, o que faz sentido para você hoje, tá bom? Vai por mim. Essa resposta não está nas influenciadoras, sejam elas católicas ou não, sejam elas da sua religião, da sua igreja, da sua turma de faculdade ou só do seu Instagram, não importa. Não está nelas a resposta definitiva para o que você deve escolher para sua vida. Essa resposta está no autoconhecimento, está em você olhar para dentro. A resposta está em Deus e está em você. A gente se vê no próximo episódio.